que Deus deva infligir sobre os impenentes tormentos tão extremos, tão incrivelmente terríveis, ter seus corpos lançados na fornalha de fogo, de tão imenso calor e fúria, lá ficar sem se consumir, e ainda cheios de senso e sentimento, com chamas por dentro e por fora, e a alma cheia do ainda mais terrível horror e tormento, e assim permanecer sem remédio ou descanso para sempre e sempre e sempre. Portanto, mencionar-lhe-usei algumas coisas para mostrar como você, com justiça, está exposto à punição tão terrível. Primeiro ponto. Esta punição, tão terrível quanto seja, não é maior do que o grandioso e glorioso ser contra quem você pecou. É verdade que é uma punição terrível além de toda expressão e concepção, da mesma forma que a grandeza e glória de Deus está muito acima de toda expressão e concepção. Mas ainda assim você continua nos seus pecados contra Ele. Sim, tem sido ousado e presunçoso nos seus pecados, e tem multiplicado as transgressões contra Ele infinitamente. A ira de Deus que vocês ouviram, terrível como é, não é mais que encher de horror alguém que meramente pensa sobre ela. Essa punição é de fato suficiente para encher de horror alguém que merecemente pense sobre ela. E assim, se você a concedesse corretamente, ficaria cheio de, no mínimo, igual horror em pensar em pecar tão grandemente contra Deus, tão grandioso e glorioso. Jeremias capítulo 2, verso 12 ao verso 13 diz, abre aspas, espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai perturbados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo a mim, me deixaram, ó manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Fecho aspas. Deus, sendo tão infinitamente grande e excelentemente, não influenciou a pecar contra ele, mas você o fez ousadamente. E fez pouco caso milhares de vezes, e pelo fato desta miséria ser tão infinitamente grande e terrível, impediria Deus de infringi-la sobre você? 1 Samuel capítulo 2, verso 25 diz, abre aspas, portanto o homem contra o próximo, Deus lhe seria o árbitro, pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Fecho aspas. Segundo ponto. Sua natureza não abomina mais esta miséria que você ouviu do que a natureza de Deus abomina o pecado do que você é culpado. A natureza do homem é muito avessa à dor e ao tormento, e é especialmente avessa a tal tormento terrível e eterno. Mas ainda assim, isso não impede que seja justo o que é infligido, pois os homens não odeiam a miséria mais do que Deus odeia o pecado. Deus é tão santo e de natureza tão pura que tem aversão infinita ao pecado. Mas ainda assim você menospreza o pecado e eles têm excessivamente se multiplicado e crescido. A consideração de que Deus o odeia não impediu você de cometê-lo, porque, portanto, a consideração de que você odeia a miséria deveria impedir Deus de trazê-la sobre você? Deus representa a si mesmo na sua palavra como cansado e aborrecido com os pecados dos ímpios. Isaías capítulo 1, verso 14 diz, abre aspas, as vossas festas da lua nova e as vossas solenes, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Fecho aspas. Malaquias capítulo 2, verso 17 diz, abre aspas, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o ofendemos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Terceiro ponto. Você não se preocupou com quanto a honra de Deus tem sofrido? E por que Deus deveria se preocupar que a sua miséria não fosse tão grande? Você foi alertado sobre como aquelas coisas que praticou traziam desonras a Deus. Contudo, não se importou, mas continuou a multiplicar as transgressões. A consideração de que quanto mais você pesava, mais Deus era desonrado, mas ao mesmo restringiu. Se você não fosse pelo temor do desgosto de Deus, você não teria se importado que o desonrasse 10.000 vezes como fez. Devido à falta de respeito a Deus, você não se importou com o que sucedeu de sua honra, nem de seu deleite, não, nem do seu ser. Por que então Deus é obrigado a ser cuidadoso quanto ao que você sofre?
Por que você deveria se preocupar com o seu bem-estar ou usar qualquer preocupação para que não venha colocar sobre você mais do que possa suportar? Quarto ponto. Tão grande quanto seja esta ira, não é maior do que o amor de Deus que você desprezou e rejeitou. Deus, em sua infinita misericórdia pelos pecados perdidos, forneceu um modo para eles escaparem de sua miséria futura e obterem vida eterna. Para esse fim, deu o seu Filho unigênito, uma pessoa infinitamente gloriosa e honrada em si mesmo, igual a Deus, infinitamente próximo a Ele. Foi 10.000 vezes mais do que se Deus houvesse dado todos os anjos nos céus ou o mundo inteiro pelos pecadores. Ele o deu para se encarnar, sofrer a morte e ser feito maldição por nós, sofrer a terrível ira de Deus em nosso lugar e assim adquirir-nos a glória eterna. Esta pessoa gloriosa foi ofertada a você inúmeras vezes e ela esteve e bateu em sua porta até seus cabelos ficarem imundos com o orvalho da noite. Mas tudo o que fez não ganhou, você não viu nele forma nem formosura, nem beleza alguma que o agradasse. Quando ele se ofertou a você como seu salvador, você jamais o aceitou livremente e de coração. Este amor que você dessa maneira abusou é tão grande quanto essa ira que você corre perigo. Se você o houvesse aceitado, teria o gozo deste amor, ao invés de suportar essa terrível ira. Assim, a miséria que você ouviu não é maior que o amor que você desprezou, e a felicidade e a glória que você rejeitou. Como seria justo então se Deus executar essa ira sobre você, que não é maior do que o amor que você desprezou? Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz, abre aspas, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Fecho aspas. Quinto ponto. Se você reclama desta punição como sendo muito grande, então por que ela não foi grande o suficiente para impedir de pecar? Conquanto seja grande, você fez pouco caso dela. Quando Deus ameaçou infringi-la, você não se importou com as ameaças, mas foi ousado em desobedecê-lo e fazer aquelas mesmas coisas pelas quais ela ameaçou esta punição. Grande como ela é, não foi o suficiente para impedi-lo de viver deliberadamente uma vida ímpia e continuar nos caminhos que sabiam que eram maus. Quando soube que tais e tais coisas certamente o expunham a essa punição, você não absteve por estes relatos, mas continuou dia a dia ainda nesse mais presunçoso, e Deus ameaçar tal punição não teve um efeito sobre você. Por que, portanto, reclamar agora que essa punição seja grande demais, e dispute contra ela dizendo que Deus não é razoável e é cruel em restringi-la? Ao dizer assim, se condena com sua própria boca. Pois, se é um castigo tão terrível, mais do que é justo, então por que não foi grande o suficiente para restringi-lo do pecado deliberado? Lucas capítulo 19, verso 21 diz, abre aspas, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pudesses e ceifas o que não semeaste. Responder-lhe-eis, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Fecho aspas. Você reclama que a punição é grande demais, contudo, agiu como se não fosse grande o suficiente e a desprezou. Se a punição é tão grande, por que você se esforçou para torná-la ainda maior? Pois continuou dia após dia entesourando ira para o dia da ira, acrescentando ao seu castigo e o aumentando substancialmente, e ainda assim, agora você reclama que seja grande demais, como se Deus não pudesse justamente infligir castigo tão grande. Como é absurda e contraditória a conduta de alguém que reclama de Deus por tornar o castigo grande demais, mas dia a dia grandemente ajuntam e recolhem o combustível para tornar o fogo maior. Sexto ponto. Você não tem motivo para reclamar da punição ser injusta, pois muitíssimas vezes provocou a Deus com o seu pior. Se você proibisse um servo por fazer uma das coisas e o ameaçasse de que, se a fizesse, você infligiria sobre ele uma punição terrível,
e ele, apesar disso tudo, o fizesse, e você renovasse o mandamento e o avisasse de maneira mais estrita possível a não fazê-lo, e lhe dissesse que certamente o puniria se persistisse, e reclamasse que sua punição seria muito terrível, e ele completamente o desprezasse, e desobedecesse novamente, e você continuasse a repetir seus mandamentos e avisos, ainda falando do terror do castigo, e ele ainda sem se preocupar, continuasse a desobedecê-lo descaradamente, e isso imediatamente após suas proibições e ameaças. Você poderia agir de outra maneira se não fazer o que for mais terrível, mas assim você agiu com Deus, você teve seus mandamentos repetidos e suas ameaças postas diante de si centenas de vezes, e foi muito solenemente advertido. Contudo, apesar disso tudo, continuou nos caminhos que sabiam serem pecaminosos, e fez as exatas coisas que foram proibidas diretamente diante de sua face. Jó, capítulo 15, verso 25 ao verso 26 diz: porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, arremete contra ele obstinadamente, antes atrás a gordura dos seus escudos. Você assim invocou o desafio ao Todo-Poderoso, mesmo quando viu a espada de sua ira vingadora desembanhada, pronta a cair sobre sua cabeça. Seria então uma maravilha se ele o fizesse conhecer como é terrível essa ira na sua completa destruição?